O câncer de tireoide é uma doença que afeta a glândula tireoide, localizada na base do pescoço, responsável pela produção de hormônios essenciais para o metabolismo, crescimento e desenvolvimento do corpo. Essa glândula, em forma de borboleta, desempenha um papel crucial no equilíbrio do organismo, regulando funções como o ritmo cardíaco, a temperatura corporal e o metabolismo energético. Alterações na tireoide, como o surgimento de nódulos, são relativamente comuns, mas apenas uma pequena porcentagem desses nódulos é maligna. O câncer de tireoide, embora considerado um dos tipos de câncer mais tratáveis, apresenta desafios relacionados ao diagnóstico precoce, ao manejo terapêutico e ao PR. O câncer de tireoide pode ser classificado em 4 tipos principais, com base nas células que originam o tumor: carcinoma papilífero, carcinoma folicular, carcinoma medular e carcinoma anaplásico. O carcinoma papilífero é o tipo mais comum, representando cerca de 80% dos casos. Ele é caracterizado por um crescimento lento e geralmente tem um prognóstico favorável, especialmente em pacientes jovens. Esse tipo de câncer frequentemente se apresenta como um nódulo indolor e pode ser demonstrado em estágios iniciais. O carcinoma folicular, que é o segundo mais comum, também tem um bom prognóstico, embora tenha maior propensão a se disseminar para outros órgãos, como ossos e pulmões. Ele está frequentemente associado à deficiência de iodo, um fator ambiental. O carcinoma medular é menos comum, representando cerca de 5% dos casos. Ele é originário das células parafoliculares, ou células C, que produzem o hormônio calcitonina. Esse tipo de câncer pode ser esporádico ou hereditário, estando relacionado a síndromes genéticas como a neoplasia endócrina múltipla tipo 2, MN2. O carcinoma anaplásico, por outro lado, é o tipo mais raro e agressivo, com crescimento rápido e um prognóstico reservado. Geralmente ocorre em idosos e pode ser resistente a tratamentos convencionais, como cirurgia e rádio. Os fatores de risco para o câncer de tireoide incluem predisposição genética, como o histórico familiar da doença ou presença de síndromes genéticas específicas, além de fatores ambientais, como exposição à radiação ionizante e desequilíbrios na ingestão de iodo. O câncer de tireoide é mais comum em mulheres, especialmente entre 30 e 50 anos, e sua incidência tem aumentado nas últimas décadas, em parte devido à melhoria dos métodos diagnósticos. A exposição à radiação durante a infância, como a radioterapia para tratar outras condições, também aumenta o risco de desenvolver câncer de tireoide. Os sintomas iniciais do câncer de tireoide podem ser sutis ou inexistentes, o que dificulta o diagnóstico precoce. Entre os sinais mais comuns estão o surgimento de um nódulo ou inchaço no pescoço, rouquidão persistente, dificuldade para engolir ou respirar, dor na região do pescoço ou garganta e linfonodos alternados. Em muitos casos, esses sintomas levam o paciente a buscar uma avaliação médica, onde exames específicos são realizados para confirmar o diagnóstico. É importante destacar que a maioria dos nódulos tireoidianos é benigna, mas qualquer alteração deve. O diagnóstico do câncer de tireoide começa com a avaliação clínica, incluindo a palpação do pescoço para identificar nódulos ou massas. A ultrassonografia é o exame de imagem inicial mais utilizado, permitindo uma análise detalhada das características dos nódulos, como tamanho, forma, contornos e presença de microcalcificações. Para confirmar a natureza do nódulo, a punção aspirativa por agulha fina, PAAF, é considerado o padrão ouro, coletando células para análise laboratorial. Outros exames, como a cintilografia, podem ser úteis para determinar se o nódulo é funcional ou não.
enquanto a quantidade de marcadores tumorais, como a calcitonina e o antígeno carcinoembrionário CEA, é essencial no caso de carcinoma com tratamento de câncer de tireoide variado, de acordo com o tipo e estágio da doença. A cirurgia é a abordagem principal, com a tireoidectomia total sendo o procedimento mais comum. Nos casos iniciais, pode ser realizada uma lobectomia, que remove apenas um dos lobos da glândula. Após a cirurgia, a terapia com iodo radioativo é frequentemente utilizada para eliminar células tireoidianas residuais ou metastáticas, sendo especialmente eficaz em carcinomas papilíferos e foliculares. A terapia hormonal com levotiroxina é empregada para suprimir o hormônio estimulador da tireoide, TSH, reduzindo o risco de recidiva. Em casos avançados ou de carcinoma anaplásico, a radioterapia externa e a quimioterapia podem ser indicadas, assim como terapias-alvo com inibidores de tirosina quinase, que apresentam resultados promissores em tumores metastáticos ou resistentes ao tratamento convencional. O prognóstico do câncer de tireoide é, em geral, muito favorável, com taxas de sobrevivência em 5 anos superiores a 90% para os tipos papilífero e folicular. No entanto, o carcinoma anaplásico apresenta um prognóstico mais reservado devido à sua agressividade e rápida progressão. A detecção precoce desempenha um papel crucial na melhoria dos avanços, destacando a importância de exames regulares em indivíduos com fatores de risco, como histórico. A prevenção do câncer de tireoide inclui medidas para evitar a exposição à radiação e garantir níveis adequados de iodo na dieta. O rastreamento em indivíduos de alto risco, como aqueles com histórico familiar ou portadores de mutações genéticas conhecidas, também é essencial para a detecção precoce e o tratamento eficaz. Apesar de seus desafios, os avanços contínuos no diagnóstico e nas opções terapêuticas desenvolvidas para melhorar as taxas de cura e a qualidade de vida dos pacientes com câncer de tireoide. A conscientização sobre a doença e o acesso a cuidados médicos de qualidade são fundamentais para enfrentar essa condição com sucesso.